Bom dia, bem-vindo à nossa joalheria. Como posso te ajudar? Eu tô procurando o cenouro. Que modelos você teria, hein? A gente acaba de receber os modelos da temporada Verão 2032, em 10, 18 e 24 quilates. Nossa, que maravilha! Hoje é um dia muito especial pra mim e eu pensei em fazer um bolo de cenouro pra comemorar 25 anos de casamento. Parabéns! Eu acho que uma data como essa merece o nosso cenouro 24 quilates, não? Posso te sugerir decorar o bolo com nossas pepitas de chocolate orgânico? 6 gramas estão custando só R$ 100. Enquanto isso, do lado de fora do shopping, o político fracassado ganha vida como ambulante, vendendo comida aos pobres. O pão que vocês acabaram de comer é feito com essa farinha. Posso assegurar a vocês que vocês não comeram ração, comeram alimentos. Eu não sou cachorro, não, para viver tão humilhado. Eu sempre gostei de ir à feira. As cores, os cheiros, a bagunça, a gritaria. Quando eu era criança, a feira era um acontecimento para mim e para as pessoas do bairro, que acabavam falando da vida umas com as outras, colhendo e semeando fofocas. Era lá que minha mãe comprava o morango que eu tanto gostava. Eu nunca mais comi um morango com aquele sabor. Mas, nos últimos meses, eu deixei de gostar de ir à feira. A cada semana, eu vejo menos pessoas. Eu vejo alimentos mais caros, muito mais caros. Eu vejo menos alimentos. Eu volto para casa com a sacola cada vez mais leve. E ainda assim, tomada por um sentimento de culpa bizarro por ainda conseguir me alimentar. É como se a sacola, mesmo pela metade, fosse um crime. O Brasil tá tão na lama que até a comida virou privilégio. A nossa sociedade se afastou tanto da produção de alimentos que se esqueceu de algumas coisas óbvias. Uma delas é que os alimentos não nascem no supermercado, eles nascem na terra. Então, tem um monte de custos que determinam lá no final os preços, inclusive o valor da própria terra. Se você decidir comprar 100 hectares no Leblon ou na Praia de Boa Viagem, o tomate vai precisar ser vendido a preço de ouro. Bom dia. Se bem que já está sendo, né? Prazer, Caio. Prazer, Caio. Eles estão fazendo um trabalho com tomate. Que legal. E o Claudinei pediu para conversar com você. Nossa, como que seria? Você tem um tempinho? Tenho. Tem sim. Essa é a Ceasa de Campinas, no interior de São Paulo. Eu e a Amanda Flora fomos até lá porque é uma das maiores ceasas do Brasil. E porque o entorno de Campinas é importante na produção de alguns alimentos básicos. Então, ainda é relativamente fácil encontrar agricultores circulando por ali. O nosso interesse era especialmente no tomate, que é um dos alimentos mais consumidos pela população brasileira, e vem entre os campeões de inflação. Em 2 anos, o preço do tomate subiu 144%. Atrás de alguns produtores que pudessem nos dar uma ideia do que está acontecendo nessa outra ponta, né, velho? Não, perfeito. Ele subiu muito. O Caio Reis André é um produtor jovem. Ele tem 29 anos e representa a 3ª geração da família dedicada à agricultura. A alta do preço, assim, foi referente aos insumos, né? Principalmente o diesel, desde a embalagem também os insumos agrícolas. Eles subiram muito, né? Porque é muito atrelado ao dólar. Isso fez com que o produtor produzisse cada vez menos, né? Então, quem produzia 50 mil pés de tomate, começou a produzir 30, 25, que era o que dava com o mesmo orçamento. A gente pegou alguns estudos do CPEA, que é um dos principais centros de pesquisa sobre preços agropecuários. O CPEA é ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ da USP. Se liga, ali perto de Campinas, em Mogi Guaçu, os custos de produção do tomate subiram 51% em 2 anos. Só em 2022, a projeção era de um aumento de 27%. Em pouco mais de 30 anos, a área cultivada de tomate no Brasil recuou quase 20%. E olha que aqui a gente está sendo bonzinho, porque ainda não tem os dados de 2021 e porque a gente está colocando na mesma conta o tomate de mesa e o tomate usado pela indústria. Espera aí que a gente já conversa sobre a diferença. A produção, né? E o outro lado foi os custos, né? Que nem o diesel. Usa muito na roça, né? Em trator, tudo. E o transporte para chegar até o comércio. Então o frete aumentou. A embalagem também a gente teve dobrou o valor da embalagem, né? Caixa de papelão era em torno de 3,50, foi para 6, 7. Caixa plástica também dobrou o preço. Essa informação sobre o preço da embalagem é importante para o nosso papo de hoje, porque faz pensar nos vários fatores que influenciam o preço dos alimentos. E também faz pensar que é necessária uma articulação muito complexa em várias frentes da economia para lidar com um fenômeno como a inflação. O que também faz a gente voltar num assunto que nem aguenta falar mais:
Para ter uma articulação muito complexa, precisa ter um governo que funcione, que trate o ser humano como prioridade. Você está no Prato Cheio, eu sou Mariana Costa e hoje o prato está cheio de vazio. A gente vai, camada por camada, explicando quais são os tijolos que formam a parede da inflação. Esse episódio integra o nosso especial de eleições. Na verdade, são 2 episódios sobre preços. Um hoje e outro na próxima semana. É para você mandar no WhatsApp, debater com os amigos ou talvez azedar o almoço de domingo. Quando eu comecei aqui há 11 anos atrás, era comum você ter uma mercadoria de 10, 15 reais a caixa. Hoje é o preço do frete, é o preço do transporte só. Quanto tá a caixa? Em torno de 80 reais a caixa com 20 quilos, sai 4 reais o quilo, em média. Quando eu comecei era 25, 30 o médio. Então, olha, triplicou, né, nesses anos. 4 reais o quilo de tomate na média. Guarda essa informação que a gente vai voltar nela. O tomate a gente produzia mais no campo e devido à falta de mão de obra, 2 anos, desde a pandemia, a gente migrou para a soja também, produz soja. Então, por causa da mão de obra, porque a mão de obra da soja é muito menor, né? É só um trator, irrigação, é menos do que o cultivo do tomate, né? O cultivo do tomate você precisa de muito mais gente. Eita porra, soja outra vez? Sai que é sua, Galvão. Vem eles de novo. Olha só que absurdo. Não preciso nem falar que a gente avisou, né? Tem um episódio na nossa primeira temporada chamado Sai Feijão e Entra Soja. Eu recomendo fortemente. E não recomendo que você abra o armário de casa, nem do trabalho. Cuidado quando pegar um ônibus, porque nesse país tem soja em tudo quanto é canto. A área cultivada de soja cresceu quase 1.500% desde os anos 70 até hoje. Nessa hora, a conversa com Caio é importante por vários motivos. Ele é um produtor pequeno, com 35 hectares, e planta numa região cara no estado de São Paulo. Se para ele está valendo a pena enfiar soja no lugar de alimentos, imagina para os médios e grandes produtores. Imagina para quem pode grilar, desmatar e o escambau. E antes de tacar pedra no agricultor, precisa se colocar no lugar dele. Quem quer abrir a porta de grita! Corre, grita! Mais alto! Beleza, malandro. Numa das portas tem um mercado consumidor de 7 bilhões de pessoas, um produto que pode ficar estocado por meses, com financiamento público garantido, com toda a máquina estatal funcionando a favor da exportação e sem pagar impostos para exportar. Um produto que serve tanto para consumo humano como para ração ou combustível. Na outra porta tem um mercado consumidor de 214 milhões de brasileiros que estão se arrastando para conseguir comprar o básico, o financiamento público está difícil, o produto se estraga em questão de dias e distribuir é caro e complicado. Qual porta você abre? A 1 ou a 2? Vai com tudo, vai ganhar! Cuidado, meu amigo! Enquanto o Caio se vira lá com o malandro, a gente conversa com o Claudinei. Bom, Claudinei Barbosa, sou diretor técnico operacional da Ceasa Campinas, dentro dessa planta há um pouco mais de 30 anos, sendo 10 anos na condição de diretor técnico operacional da Ceasa. O Claudinei vai ser muito importante nessa conversa sobre inflação e sobre o que está deixando o tomate tão caro. Então, vai fazendo amizade com ele. É uma cultura cujo custo de produção é elevado em face de comparativos de outras culturas e o risco dele é muito alto. Tanto mercadológico, se ele tiver um ciclo produtivo de excesso, ele não tem valor econômico e a produção continua sendo cara. E quando acontece o inverso, você tem um produto altamente valorizado, mas baixa demanda de mercado e, por via de consequência, baixa produtividade. Deu para entender? É um ciclo que a gente tem visto com vários alimentos nos últimos anos. Os custos sobem e o agricultor planta menos. Com menor produção, o preço sobe e as pessoas compram menos. Com menor demanda, o agricultor planta ainda menos e os preços sobem ainda mais. Assim a gente vai num looping até que não sobre nada, ou que o tomate vire coisa de rico. Ponto de, exemplificativamente, adotarmos 2 permissionários dessa Ceasa como referência, que eram grandes produtores há 50 anos. Um deles perdeu tudo que tinha em 2 anos e o outro abandonou a produção, antes que perdesse tudo.
E eu dou uns sucrilhos para quem adivinhar o que a família desse agricultor fez com a terra. Sim, arrendou para soja e milho. É importante dizer que o Claudinei está falando do tomate que você come em casa. Tem outro tipo de tomate que vai de vento em polpa no Brasil. De longe, o tomate industrial e o tomate de mesa parecem iguaizinhos, mas não são. Enquanto o tomate de mesa é cultivado pela agricultura familiar, o tomate industrial é um negócio de gente grande. E como toda agroindústria, isso significa menos impostos e mais terras. Significa o uso de maquinário, significa um fôlego maior para aguentar os momentos de crise. O que tudo isso tem a ver com preço? Tem a ver que concentração também é um fator que interfere no valor final pago pelo consumidor. A concentração tecnológica inviabiliza a vida dos pequenos produtores. E concentração de mercado significa que tem poucos compradores para um alimento. Então, esses compradores conseguem impor um preço de compra baixo aos agricultores. Esse é um dos fatores para explicar como é possível que um molho de tomate industrializado custe mais barato do que você fazer o molho em casa. E o que mais andou subindo pra caramba? O leite. Só em junho, o leite longa-vida subiu 10%. Em 12 meses, a alta já estava perto dos 40%. E a culpa é de quem? Vamos ver? Bom, com o avanço da soja e do milho, o gado leiteiro precisa ocupar espaços cada vez menores. Ou seja, só fica no negócio quem tem bastante dinheiro para investir e aumentar a produtividade. Todo mundo falando, nossa, o leite foi a preço de ouro. O produtor ainda está perdendo dinheiro. Mas perdendo muito dinheiro, não é pouco. De novo, o motivo do prejuízo é o aumento de custos. Em 2021, o produtor precisava de 35 litros de leite para comprar uma saca de milho, que é a ração para os animais. Esse ano já são 45 litros. Nesse jogo de gente graúda, quem é pequeno nem desce pro play. Quem é médio ou se torna grande ou está fora do jogo. Como a gente já disse outras vezes, agronegocie-se ou morra. Agora, bora colocar mais um elo nessa corrente? Qualquer influência, nós tivemos algumas influências nos últimos tempos, que tem sido comum, que nós podemos denominar de incertezas climáticas. Nós já não temos as estações tão bem definidas como tínhamos, e isso, de maneira bastante primária, atinge totalmente a cadeia produtiva, seja por excesso, seja por falta de qualquer um dos elementos naturais. Frio, seca, água, ela produz seus efeitos. Sim, as mudanças climáticas já afetam o preço dos alimentos. A soja e o milho, que são produzidos com altíssima tecnologia, têm sofrido nas últimas 2 safras. Se tá ruim para elas, imagina para os outros alimentos. O caso mais emblemático é o da cenoura, com alta de 262% em 2 anos. Você deve se lembrar da cenoura de R$15 o quilo nos primeiros meses deste ano. E por fim, em janeiro de 2022, nós tivemos uma regularidade no ciclo das chuvas. Opa, boa notícia, hein? É um pouco acima da média até, algo que nós não víamos também. Ixi, pelo visto não. Não é uma boa notícia. O que comprometeu sobremaneira tanto o plantio daqueles cultivos de curta duração, folhas, por exemplo, quanto os de média, a cenoura, por exemplo. A cenoura não bastasse o comprometimento da qualidade de toda aquela que estava no chão no mês de janeiro para a colheita, ela inviabilizou qualquer possibilidade de plantio por cerca de 20 a 30 dias. O caso da cenoura é importante porque dá para colocar outro elo nessa corrente. Foi o imprevisto na safra na região de São Gotardo, em Minas, que causou esse fuzuê todo. Aí você fala, pô, mas espera aí, você quer me dizer que num país do tamanho do Brasil, com vários tipos de clima, a gente depende de uma região para produzir cenoura? Uma não, 3. E não é só cenoura não. Com a batata a mesma coisa, com a banana também, e por aí vai. Oi pessoal, tudo bem? Como esse ano tem um processo eleitoral fundamental para o futuro do Brasil, o Prato Cheio suspendeu as temporadas regulares. Nesse período, a gente vai preparar episódios temáticos, com vários assuntos que estão no centro dessa discussão eleitoral. Terras indígenas, agrotóxicos e, como não poderia deixar de ser, inflação e fome. Clica aí para seguir a gente nas plataformas e não perder nada dessa cobertura. Valeu!
Boa noite. Nossas câmeras registraram hoje um momento histórico. A Embrapa localizou uma lavoura de arroz em meio a um mar de soja no Rio Grande do Sul. Fazia 20 anos que nenhum campo de arroz era avistado no país. A ocorrência surpreendeu moradores locais, que entraram em conflito para saber quem ficaria com o alimento. O local teve de ser isolado pela Polícia Federal para que pesquisadores possam analisar a origem do fenômeno. De café. A primeira coisa que você faz no dia é o café, né? A Fazenda Santa Cruz fica no município de Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Atualmente são 220 hectares para o plantio de café, o alimento mais consumido pela população brasileira. São 4,5 kg por ano. E Minas é o principal estado produtor. A repórter Annelise Moreira foi até lá com uma missão bem simples: entender como é possível que a gente pague R$20 em meio quilo de café num país que é um dos maiores produtores do mundo, numa república que, bem dizer, foi fundada em cima de uma saca de café. Vocês estão resistindo? Sim, nós estamos resistindo para continuar na atividade. A Annelise conversou com a Josiane Moraes, proprietária da fazenda. Senão poderia migrar só para os grãos. Poderia com certeza, viu? Porque você falou que é mais rentável. Mais rentável e com menor risco, com certeza. Mas porque tem todo esse histórico, vocês querem... A gente tem que preservar a nossa história, né? A nossa região do sul de Minas é considerado o maior produtor de café e fornecedor de café do mundo, né? Então a gente quer fazer parte disso também. A gente quer continuar levando o que a gente sabe fazer de melhor, né? E até mostrar, né, para o mundo que a gente é capaz de produzir cafés tão bons quanto outros cafés especiais que existem mundo afora, né? Eu não preciso nem dizer quão frágil é um sistema alimentar quando a gente depende da vontade dos agricultores e não de políticas públicas, né? E a questão hoje atual, o que está pesando muito para o produtor é, primeiro, combustível, né? E altas de insumos em gerais, né? Adubo, que a gente há 2 anos pagava R$3.000 na tonelada, hoje é R$8.000 a média, uma tonelada de adubo. Aumentou demais. Né? O custo de produção nosso, que há 2 anos ficava em R$9.000, hoje beira R$22.000. Então não tem como falar que você não vai repassar isso. A fazenda da Josiane não é pequena. Ela está ligada a 4 cooperativas, entre elas a Cochupé, que se apresenta como a maior cooperativa de café do mundo. E chamou a atenção na conversa como ela se queixa da ausência do governo. Se um setor que tem força para dialogar diretamente com o Ministério da Agricultura e até com a presidência está se queixando de abandono, é porque o buraco é bem mais embaixo. Seguro para o cafezal. Outra coisa também, viu, questão de política pública que você fala, até 2018, se eu não estiver enganado, 2017, o governo subsidiava 40% do seguro agrícola, que era o seguro para a lavoura, para custear a questão de intempéries, granizo e geada. E o seguro foi cortado justamente nos anos em que tudo deu errado para os produtores. Antes de conversar com a Josiane, a gente foi recebido pelo Elber Cacheta, que é o agrônomo da Fazenda Santa Cruz. O clima, na verdade, nos últimos 3, 4 anos, ele tem pesado muito na produção cafeira no geral. Antes mesmo da geada, a gente já vinha sofrendo com a seca. Então a gente passou por um período longo entre 18, 19 e 2020 de seca, o que veio quebrando a produção de café. Em 2021, para, como diz, ainda complementar, veio a geada, que no caso aqui, na Fazenda Santa Cruz, ela atingiu praticamente 50% da área da fazenda. Quando isso acontece, o produtor tem 2 opções. Ou planta café de novo e espera 4 anos para começar a produzir, ou... Passei veneno. Da Alemanha! A soja é minha. Planta soja e colhe dali a 4 meses. Tá arrancando a lavoura e passando por ele. Não tem o que fazer. Não tem como, porque a dívida chega, né? Tem que pagar a cooperativa, tem que comprar adubo, tem que comprar insumo. Como que você vê essa política de preço de alimentos no Brasil? É muito difícil a gente ser controlado por um mercado externo, né? As commodities são comandadas pelas bolsas, né? Ou cereais por Chicago e café por Nova York. Então a gente sabe que tem um grupo que comanda, né? Ele sabe o que tem de estoque de café certificado, ele sabe, né, através de pesquisa o quanto que o produtor poderá produzir de café, mas muitas das vezes esse mercado é fictício. Né, estoques manipulados que fazem que com o preço abaixe
E quando a gente precisa vender, o café está sempre abaixo do que a gente precisa. Bora colocar outro elo na corrente, o dólar. A gente vai tentar não complicar muito, tá? Esses alimentos produzidos para as cadeias globais têm os preços definidos também globalmente, com base na oferta e na demanda mundiais, mas também com base em especulação. São grandes investidores que entram no mercado, inflam ou achatam o preço para fazer um lucro mais rápido. E depois vão colocar o dinheiro em outra coisa. Em 2008, quando o preço dos alimentos explodiu mundialmente, algumas pessoas alertaram que era muito imprudente atrelar comida ao mercado financeiro. Por um motivo muito simples. Uma família pobre em Angola pode não conseguir comprar milho ou arroz da noite para o dia se tem uma oscilação lá em Chicago. Uma dessas pessoas foi o José Graziano, ex-ministro do governo Lula e diretor da FAO entre 2012 e 2019. Ele falou sobre a questão do dólar em uma entrevista ao Brasil de Fato no final do ano passado. Porque os preços das commodities são denominados em dólar. Então, os produtos que a gente exporta estão em dólar e contaminam outros preços. Como o feijão, por exemplo, não tem o preço em dólar, no mercado interno. Mas esse preço é contaminado. Por quê? O feijão é um parente da soja, é um primo da soja. Bom, a gente já conversou aqui no Prato Cheio sobre os efeitos da desindustrialização do país. Hoje, a indústria nacional responde por apenas 10% do PIB e produz pouca coisa se comparado com 20, 30 anos atrás. A única coisa que não é indexada a dólar nesse país hoje são os salários. Os preços dos produtos importados ou substituto dos importados estão todos indexados ao dólar. Eu acompanho reportagens voltadas a empresários do agronegócio e grandes produtores rurais. E foi me chamando a atenção o descolamento entre as boas notícias para eles e as péssimas notícias para nós. Exportação batendo recorde, novos mercados que se abrem, preços de venda que sobem. O que para a gente é um prato vazio, para essas forças econômicas é um bolso cheio. Eu vou mostrar para você uma fala do Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que representa as grandes empresas de carne. As exportações de carne de aves em 2021 fecharam o ano de maneira positiva quando analisado volume e receita realizados. Em volume, fizemos 4.609.000 toneladas, o maior volume já exportado na história do Brasil, crescimento de 9% comparando-se com o mesmo período exportado em 2020. O Brasil tem abatido cerca de 6 bilhões de frangos por ano. Daria 30 frangos por pessoa, se fosse frango para comer aqui. Uma coisa é ser um grande exportador quando a sua população é de 10 milhões de pessoas. Outra coisa muito diferente é quando você precisa alimentar 214 milhões de bocas. É essa exportação sem qualquer freio que explica que a gente tem, ao mesmo tempo, safra recorde de soja e óleo de soja sendo vendido com preço de azeite de oliva. Se nós pegarmos a participação brasileira no mercado, na exportação agrícola mundial, ela cresceu muito. Nós quase quadruplicamos a nossa participação no mercado internacional via exportação de 1990 para agora, né? A gente resolveu telefonar para o José Giacomo Bacarin. Ele é professor da Unesp e membro do Instituto Fome Zero, do qual o Graziano é fundador. Saldo comercial obtido, né, na exportação do agronegócio, mas não podemos chamar isso de sucesso se isso implica no aumento da insegurança alimentar de uma parcela imensa de brasileiros. Então, o sucesso, esse ufanismo que a gente vê muitas vezes de lideranças do agronegócio, né? A ideia era entender por que no Brasil o preço dos alimentos tem subido acima da média da inflação há pelo menos 15 anos. Entre 2007 e o começo de 2022, a inflação dos alimentos foi de 230%, quase o dobro da média geral de preços medida pelo IPCA. Mas, entre 2003 e 2011, o real se valorizou e o país teve um ciclo de criação de empregos e aumento de salários. Então, mesmo que os preços subissem, a gente não sentia tanto assim, porque a gente estava por cima da carne seca. Até da picanha a gente estava por cima. Depois de 2011, quando os alimentos atingiram o pico, a partir daí até 2018, os preços dos alimentos da FAO, o índice de preço dos alimentos da FAO começa a cair e a moeda brasileira vai na contramão, começa a se desvalorizar.
e continua aumentando o preço interno. Então, peraí, pelo menos nesse ponto o Jair tá certo. O problema não começou com ele. E de 2020 em diante, a pandemia de fato fez o preço da comida subir no mundo todo. Mas culpar a pandemia é uma meia-verdade. A gente vai deixar na descrição do episódio uma reportagem que mostra que os preços no Brasil subiram bem acima da média mundial durante a pandemia. Então, na minha avaliação, o Estado brasileiro atualmente cruzou os braços e deixa a coisa ir do jeito que o mercado quer, não é? E tem gente ganhando dinheiro, evidentemente. Tem gente ganhando dinheiro. Mais tarde você vai conhecer mais um caso. Mas agora, vamos voltar lá para o sul de Minas, na Fazenda Santa Cruz. São 60 milhões de sacas, né? Esse ano, consideravelmente, vai ter uma quebra muito expressiva. E eu acredito que não dê nem para atender o mercado externo. Quem dirá o interno. Vai faltar café no mercado e vai subir muito, porque não tem. Mais um elo nessa corrente. O Brasil lidera a lista de produtores globais de café por mais de 150 anos. Mas o café que a gente toma aqui não é o café que gostaria de tomar. Para o mercado interno, infelizmente, é um café bem mais baixo do convencional, né? A gente trabalha com um café especial, acima de 80 pontos na tabela da Sky é considerado especial, abaixo da tabela da Sky não seja especial. É um café que bebe duro, um café limpo, né? Mas ele não entra na linha de especial para determinados públicos, né, que compram esse café. Mas aqui, infelizmente, para dentro do Brasil, o que sobra, né, até é ruim falar, né, óbvio, não sobra quase que não sobra nem café. Sobra escolha, sobra palha. Pô, mas tudo bem, porque com certeza o agronegócio paga um baita imposto sobre exportação e esse imposto volta pra gente na forma de serviços públicos, né? Eu vi na Globo. Eu ouvi errado? Olha só, a gente está com os dados da Receita Federal nas mãos. Em 2020, o Brasil arrecadou 22 milhões de reais em impostos de exportação. Milhões, com M de milho transgênico. Meia dúzia de jogos do Flamengo no Maracanã dão mais dinheiro que isso aí. Isso acontece porque a maior parte desses itens de exportação tem alíquota zerada. A gente fica até com vergonha alheia de falar um número desses. E nós podemos adotar uma legislação que existe e que não vem sendo aplicada há muito tempo, que é o imposto de exportação. Então, você taxa a exportação dos produtos, ou seja, você faz com que os preços externos não sejam totalmente transmitidos para os mercados internos. Com o imposto alto, o governo estimula a produção voltada para o mercado interno. Mas, para não desagradar o mercado, vale qualquer malabarismo. Aplicar imposto sobre exportações faria o agro cair matando. Então, o que fizeram Jair e o Posto Ipiranga? Zeraram o imposto de importação de vários alimentos produzidos aqui. Café, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja, açúcar. Carne de boi, carne de frango, trigo, farinha de trigo. Até para biscoito zerou o imposto. Ou bolacha, que hoje a gente não quer briga regional aqui nesse prato cheio. E como a gente é repórter e não desiste nunca, demos ao atual governo a boa-fé de ir lá fuçar as planilhas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para ver se encontrava algum número que pudesse justificar essa medida. A gente não encontrou nada, infelizmente. O aumento de importação que teve no óleo de soja, por exemplo, dá para fritar meia dúzia de bolinhos de mandioca. O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. O Prato Cheio é financiado em parte por doações dos ouvintes. Você pode ajudar sendo um integrante da Sementeira, o nosso programa para apoiadores. Além de contribuir com as nossas investigações, você ganha descontos em livros, restaurantes e muitas outras coisas, e ainda tem acesso antecipado aos novos episódios do nosso podcast. Olha lá, freguesia, o gerente ficou maluco. Alface ou agrião, 79 centavos. Pimentão, 2,29 o quilo. Cenoura, 1,99. Abobrinha, 1,49. Melancia, 1,59 o quilo. Não perca tempo. A promoção é válida só para hoje, 5 de setembro de 2019.
Nos primeiros 2 blocos, a gente falou sobre as condições que afetam a vida dos produtores. Bom, os problemas continuam quando o alimento chega ao ponto de venda. Nesse último bloco, a gente conversa sobre os supermercados. E desde já, recomendo ler o nosso livro Donos do Mercado, onde a gente explica em detalhes por que esse é um debate muito relevante para entender o século XXI no Brasil. Redes menores. Agora, você estava falando das grandes redes, né, que você já forneceu para grandes supermercados e deixou de fornecer diretamente para eles. Isso. Deixou de ser vantajoso. A gente volta à Ceasa de Campinas, no interior de São Paulo. O Carlos Leandro Benedetti é produtor de tomates e permissionário da Ceasa. Eles querem, sim, uma mercadoria top do top e às vezes não remuneram, assim, a real situação, né, que seria o preço justo, né. Brigam muito para promoção, isso, aquilo, mas os descontos financeiros são muito altos, né. Às vezes eles querem um preço aí não bate, né. Nós fomos recebidas na administração da central, um ambiente bem amplo e dividido. Muitas salas e poucas pessoas. Eu esperava encontrar algo que talvez estivesse armazenado em alguma gaveta da memória. Um grande entreposto, cheio de vendedores e compradores, muita gente andando para lá e para cá, entre caixas e mercadorias variadas. Mas o que eu vi foram muitos vendedores e poucos compradores. Passamos por um galpão imenso e vazio. Era alugado por uma firma de distribuição que não funciona mais lá. Do outro lado da estrada, é possível ver uma grande loja do Atacadão. Lá, claro, não há alimentos comprados na Ceasa. As centrais de alimentos foram expandidas durante a ditadura como parte de um conjunto de políticas para criar um sistema nacional de abastecimento. A ideia era que os agricultores tivessem um canal direto de comercialização com as pessoas, evitando intermediários. Você que trabalha, você tem uma puta estrutura em cima disso, né, que não é fácil. Tem que ter todo o ciclo, né, cadeia, terra, plantio, toda a estrutura lá, toda a estrutura de beneficiamento aqui, mercado, colocar na loja. Então não é simples, né, você tem um custo já, né, mensal violento. Aí na época que dá uma melhorada entra o especulador. Então essa fase... Vamos colocar mais um elo na corrente? Você notou nesse tempo todo que você está nessa atividade que o valor do arrendamento também subiu? Subiu bastante. Por conta dos grãos, né? Então você vê terra que não valia nada, hoje está todo mundo aí arrendando por valores assim, vamos dizer que era 2, 3 mil, hoje o pessoal quer 10 mil, por exemplo, no hectare, mensal. E o que acontece com uma terra tão valorizada? Ou o agricultor arrenda para um grande produtor de soja e milho, ou ele mesmo passa a produzir grãos para conseguir se segurar. Em qualquer cenário, o resultado é o mesmo: menos alimentos produzidos. O Carlos falou bastante sobre os atravessadores. Quem mais sofre com eles são os pequenos, porque não conseguem fazer o próprio frete até as ceasas. Então, entre o agricultor e o consumidor, pode ser que um alimento passe por 4, 5 compradores diferentes. É aqui que entra a discussão sobre os supermercados. Como a gente fala no livro, os supermercados entregam os preços mais baixos hoje em dia. Por quê? Porque eles têm condição de espremer os fornecedores. Indústria e agricultores são obrigados a fornecer de graça na abertura de novas lojas, ou nos aniversários, em datas comemorativas, sempre que o supermercado exigir. São obrigados a repor mercadoria ou alimento que estraga. E ainda ficam com prejuízo se o supermercado não vender. É uma relação bem desigual. Nós estamos assistindo no Brasil hoje o afastamento do direito de consumir de alguma população que tenha poder de compra, ainda que não suficiente, mas razoável ou reduzido, porque ela não tem disponibilidade do alimento mais acessível. Isso é fruto de uma ação de uma categoria econômica muito organizada que dominou o mercado de varejo do hortifruti, respondendo hoje por algo próximo a 80% do total. A gente não tem como saber se o preço que se paga hoje é o menor possível ou se ele seria menor ainda caso redes como Carrefour e Grupo Pão de Açúcar não tivessem se tornado tão grandes. O ponto é que essas redes reestruturaram totalmente os sistemas alimentares. Um passo grande foi dado quando Carrefour e Pão de Açúcar criaram seus próprios centros de distribuição nos anos 90. Uma estrutura para deixar de depender das ceasas.
Com isso, as redes ganharam muito poder de negociação diante dos fornecedores. E como elas precisam centralizar a compra para depois distribuir, não dá para ter agricultor pequeno como fornecedor. É quando vão surgindo mais atravessadores. Também não dá para ter diversidade regional. Tudo precisa seguir um padrãozinho, tipo maçã da Branca de Neve. Que criou uma ilusão de que qualidade para consumo de um produto hortigranjeiro está relacionada à sua apresentação visual de beleza. Quando isso não é verdade, sabidamente não é verdade, mas fez com que os preços, a título meramente exemplificativo, ao sair de uma central de abastecimento hoje, chegando às gôndolas para o consumidor final, seus preços estão multiplicados de 3 a 5 vezes. Vamos colocar mais um elo na corrente? Lembra que a gente te pediu para guardar na cachola o preço do tomate a R$ 4,00 o quilo? A gente checou as tabelas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para conferir se essa diferença se dá na prática. E sim, é verdade. Os preços que a gente encontrou para alguns alimentos básicos, de fato, são 3 ou 4 vezes menores do que o valor pago pelo consumidor final. O que nos parece, do ponto de vista abastecimento, e aqui falando Estado com E maiúsculo, gênero, e não unidade federativa, o que nós percebemos hoje é um defeito no sistema de abastecimento, que ele foi se perdendo ao longo do tempo. Nós não temos hoje uma capilarização suficiente para que os produtos possam chegar em todas as áreas, independentemente da classe social ao que o cidadão pertence. Como acontece desde o início do governo, diante de uma crise, o presidente capricha na transferência de responsabilidade. Medidas concretas mesmo, nada. O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus que essa crise, a 10 mil quilômetros de distância, entre dois países, terá o seu ponto final brevemente. O apelo foi feito durante um evento da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, e fez muita gente lembrar de outro período turbulento da história econômica recente, os anos 80. A gente refresca a memória dos mais jovens. O Plano Cruzado e o congelamento de preços foram uma tentativa do governo de José Sarney de controlar a inflação galopante herdada dos governos militares. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros, conversão automática em cruzados de notas, escala móvel de salários, congelamento total de preços, tarifas e serviços. O ano era 1986. Por alguns meses, a medida surtiu algum efeito. O principal foi ter ajudado o PMDB, partido de Sarney, a eleger 22 dos 23 governadores e a formar a maior bancada na Câmara e no Senado. Sem poder repassar os aumentos nos custos, os produtores deixaram de produzir ou reduziram drasticamente. O resultado? Baixa oferta, demanda alta e preços congelados. Derrubado o congelamento, depois das eleições, a inflação explodiu de novo. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. É o novo mantra, presidente Bolsonaro. Nova tabela só em 2023. Esse é o João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, que concordou com o plano do Paulo Guedes. Prometeu reajustar preços só em 2023. Ou seja, assim como o governo Sarney, a intenção aqui é mais eleitoral do que econômica. Lembra disso quando for no supermercado, tá? E quando for votar também. A economia é regida por uma série de leis. No Brasil, acima de todas aquelas que estão no papel, existe a Lei de Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. É sobre isso que a gente conversa no próximo episódio.
A pesquisa desse episódio foi feita por mim, Mariana Costa, com a ajuda de Anelise Moreira e Amanda Flora. O roteiro eu divido com João Pérez. A produção executiva do Prato Cheio fica a cargo de Luísa Coelho. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Brenda Vidal e Natália Iwasawa. O design é de Denise Matsumoto e Clara Borges. Obrigada e até a próxima!